Se tiver a setinha, ele é um ícone padrão. Dá uma olhada lá no seu computador e veja quantos ícones padrão tem no seu computador, né? Legal que nós vamos ver isso daqui um pouquinho, porque a gente vai trabalhar com o Windows. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o Windows na tela para vocês, né? Eu vou colocar o Windows na tela para vocês e a gente vai dar uma navegada aqui no Windows. Legal? Driver, gente. Muito importante vocês saberem o que é driver. É um software que controla um tipo específico de dispositivo conectado a um computador. Ele converte as instruções de entrada e saída do sistema operacional para mensagens que o dispositivo seja capaz de entender. Todo e qualquer dispositivo de hardware necessita de um drive para funcionar. O sistema operacional contém drivers para alguns dispositivos. Tá. Pessoal, aqui eu tenho, tá vendo aqui, ó, eu tenho um mouse, certo? Eu tenho um mouse, isso aqui é um dispositivo o quê? É um dispositivo de entrada. Ele está o quê? Ele está conectado no meu computador, tá? Ele está aqui conectado ao computador e ele está o quê? Conversando a todo momento, né? Aqui, ó, a setinha, ele está conversando a todo momento com o meu computador, correto? Mas, gente, para que ele converse com o computador, será que todos os componentes que são fabricados ao redor do planeta, eles conversam a mesma língua? Não. Cada componente, cada fabricante tem uma linguagem. E eles necessitam o que, gente? Eles necessitam de um tradutor. E esse tradutor aqui se chama driver. Certo? Significa driver. Você está entendendo, gente? O que é isso? É um piloto. Não é isso? Ele é um piloto. Ele vai o quê? Ele vai orientar. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a tradução, né? Ele vai fazer a tradução do que é da linguagem do meu mouse para o computador. Todo dispositivo que eu for colocar, conectar no meu computador, sendo ele uma impressora, um monitor, eu tenho que ter o quê? Um driver. Para que faça o quê? Que é para que faça a comunicação, que ele faça a tradução do que é conversado. Olha só, ele converte as instruções de entrada e saída do sistema operacional para mensagens que o dispositivo seja capaz de entender. Todo e qualquer dispositivo de hardware necessita de um driver para funcionar. Os sistemas operacionais contêm driver de alguns dispositivos. Ah, professor, eu não instalei. Claro, o Windows ele vem com uma vasta banco de dados cheio de drivers, né, com R no final, que você pode colocar um mouse, às vezes ele já tem, né, o teclado ele já tem, você não precisa instalar. Mas às vezes você compra, por exemplo, uma webcam de uma marca lá da China, a marca não vai funcionar. Você vai precisar do quê? Do driver dela para que ela funcione. Aí você vai ter que entrar no site do fabricante, né? Você vai ter que entrar no site do fabricante e vai ter o quê? Vai ter que baixar esse driver. Isso ocorre também, gente, em dispositivos internos. Por exemplo, às vezes eu compro uma placa de vídeo, eu quero aumentar a capacidade de processamento do meu computador, eu vou precisar de um driver dessa placa de vídeo. Eu vou precisar de um driver para um dispositivo, para um drive de CD, tá? Muita atenção com relação a esse driver para não confundir com drive. Drive é o que? O drive de CD-ROM, drive de disquete, né? Sem o R, né? O drive é uma coisa, drive é um drive de disquete, drive de CD-ROM, drive de Blu-ray, né? E nós temos o driver com R no final, que é um software, tá, gente? Ele é um software que converte as instruções, ele é um tradutor, basicamente, ele é um software, tá? Drive com E no final é um hardware. Driver com R no final é um software. Legal? Bom, vamos falar um pouco mais sobre o Windows. Eu vou falar sobre as versões do Windows, que são várias. Nós temos a primeira versão, que é o Windows NT. Depois nós temos o Windows 95. Nós temos o Windows 98. O Windows Millennium Edition. O Windows 2000. O Windows XP, né, que é o Windows Experience, né, por isso de XP. Nós temos o Windows Vista. Nós temos o Windows 7 e por último agora no ano de 2013, final de 2012, início de 2013, saiu o tal do Windows 8. E eu recebo muitos e-mails, professor, cadê o tal do Windows 8? Gente, o Windows 8 ainda não é objeto de prova.
Tá, o Windows 8 ainda não caiu em prova, eu acho que eu vi uma questão ou outra, mas ele ainda não foi cobrado ainda nos editais. Foi cobrado no edital o Windows 8? Ótimo, nós vamos fazer uma aula específica de Windows 8. Tá, mas é importante que você já saiba o que é um sistema operacional, porque todas aquelas coisas que eu disse não vai mudar. Driver, ícone, modo gráfico, funcionamento do sistema operacional, isso vai ser igual por muito tempo, a não ser que um gênio aí da informática crie uma metodologia diferente, mas enfim, o Windows 8 ainda não é objeto de prova. E nós vamos estudar, nós vamos trabalhar com o Windows 7. Tá? Nós vamos trabalhar com o Windows 7, mas eu estou elencando aqui para vocês todas as versões do Windows, né? A primeira versão estável, como assim estável? A primeira versão que dá para a gente trabalhar, confiar no sistema, foi a versão do Windows 95. Né? Aí depois vem a 98, né? A Millennium Edition. Por que dessa Millennium Edition aqui, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas em 1999 existia um temor chamado bug do milênio. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa um pouco mais, que tem mais de 20 anos, mais de 25 anos, você vai lembrar do famoso bug do milênio. O que é isso? Que os computadores eles não reconheciam a data como com as 4 dígitos, era apenas 96, 97, né? E existia um medo. Gente, na verdade não era nem medo, era um pânico de quando essa data virasse 99 para 00 de novo, o computador pensasse que estava no início do século 20, né, em 1900, e que todas as informações fossem perdidas, tal. E o Millennium Edition corrigiu esse bug aí, tá? Aí depois vem o Windows 2000 e depois veio o tal do Windows XP. Esse cara aqui eu considero como a obra-prima da Microsoft. Por quê, professor? Porque o Windows XP foi um programa, um software, um sistema operacional. E eu tenho a certeza que muitos ainda do que estão assistindo a aula hoje usam o Windows XP. Foi um sistema extremamente estável, gente. Um sistema tranquilo, estável, rápido. Né? Nós tínhamos, qualquer máquina podia rodar o Windows XP, né, com facilidade, com tranquilidade, o programa não travava, né, e muita gente usa e muitas repartições ainda usam XP, tá? Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2001, 2002. Agora eu me peguei dessa data aí, mas enfim. E durante muito tempo, gente, vou dizer para vocês, até o início do ano passado, a banca cobrava ainda. A Fundação Carlos Chagas ainda cobrava o quê? Ainda cobrava o Windows XP. Né? E agora, começo de 2012, que ela começou a cobrar o quê? O Windows 7. O Vista cobrou um pouco, mas o Vista, gente, o Vista foi o verdadeiro fiasco da Microsoft. Se o Windows XP foi uma obra-prima, o Windows Vista foi um verdadeiro fiasco. Por quê, professor? Porque ele foi lançado por um tempo muito além do tempo dele. Pouquíssimas pessoas tinham computador com potência para rodar esse cara aqui. Aí todo mundo ficava o quê? Ficava insatisfeito e faziam o tal do downgrade. O que é downgrade, professor? Eles regrediam o sistema operacional. Eles voltavam aqui para o Windows XP porque o Vista foi o verdadeiro fiasco da Microsoft. Aí depois veio o Windows 7. Esse sim, um excelente sistema operacional. Tá, o Windows 7 um excelente sistema operacional. Eu ainda uso o Windows 7. Né? Agora saiu o Windows 8, que também parece ser um ótimo sistema operacional. Só que ainda não é objeto de prova, porque ele é muito atual, quase ninguém conhece. Então a banca não cobra. Ela ainda cobra o Windows 7. Né? E o Windows 7, gente, ele possui várias versões. Né? Ele tem a primeira versão, que é a versão Starter. Tá? Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise e Windows 7 Ultimate. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões do Windows. E o que muda dessas 6 versões aqui, professor? Muda o que? São as habilidades. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês. Por exemplo, o Windows Starter. O Windows Starter é uma edição do Windows 7 que contém menos características,
O tema Windows Aéreo não está incluído, que é aquele trem que fica mudando no fundo, né? A ideia não está nessa edição, ele não está na variante 64 bits, o Windows 7 não tem versão 64 bits, o papel de parede estilo visual, Home Basic, também não é modificado, ou seja, é um Windows totalmente sem funções, né? É um Windows bem limitado, é o Windows Start. Por que ele é bem limitado? Para ser barato. Aí nós temos o Windows 7 Home Basic, né? Está disponível no Brasil, China, Colômbia, Índia, México, Paquistão, Rússia, Tailândia, Turquia, né? Que são países países que tem uma população, tem uma parte da população um pouco mais pobre, né? Por exemplo, no mundo, por exemplo, o Windows Home Basic não está disponível nos países de primeiro mundo, incluindo a Europa Ocidental, Central, América Anglo-Saxônica, tá? América Anglo-Saxônica, para quem não sabe, é a América do Norte, Austrália e Arábia Saudita, né? Ele já é um pouquinho mais completo. Aí nós temos aqui a Home Premium, né? O Windows 7 Professional. Essa edição é destinada a usuários adeptos a pequenas empresas. Ele inclui todas as características do Windows 7 Home Premium e adiciona a capacidade de participar em domínios Windows Server, né? Aí nós temos a Enterprise, né? E nós temos a Ultimate. Então, o que você vai fazer? Eu vou deixar de tarefinha de casa aqui para você, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai dar uma lida sobre essas versões do Windows Ultimate, do Windows 7, tá? Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home Basic e a Starter. Professor, cai isso na prova? Olha, gente, às vezes a banca coloca no Windows, fulano usa Windows Professional, né? E está tendo dificuldade. Às vezes cai uma coisa que é comum em todos os computadores, tá? Mas é bom a gente saber aqui que existem 6 versões, 6 variantes aí do Windows 7. Legal, pessoal? Bom, fizemos toda a parte teórica aqui do Windows. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o Windows na tela para você aí. A gente vai dar o quê? Uma trabalhada no Windows. Beleza? A gente vai dar uma conhecida melhor aí no Windows. Bacana? Então, eu vou pedir pro pessoal da edição aí colocar na tela aí que eu vou colocar agora. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês o Windows para a gente poder trabalhar aí. Legal? Põe na tela aí, pessoal. Bom, pessoal, olha só. Aqui nós temos, tá? Aqui nós temos o programa, tá? O programa Windows aberto aqui para vocês, certo? Nós temos aqui o Windows aberto aqui para vocês. E aqui é padrão, tá? Aqui nós temos opa, eu conectei o computador aqui. Nós temos aqui a área de trabalho aberta. A área de trabalho aqui está aberta, tá? Aqui nós temos a área de trabalho. Aqui embaixo nós temos o que? Nós temos a famosa barra de tarefa, gente. Por que barra de tarefas, professor? Porque aqui eu tenho todas as ações que estão sendo utilizadas pelo Windows, tá? Aqui eu tenho o PowerPoint aberto, aqui eu tenho o painel de controle. Então aqui se chama barra de tarefas. E aqui eu tenho o famoso, tá? Aqui eu tenho a famosa menu botão iniciar, gente. Como assim botão iniciar, professor? Aqui eu tenho o famoso botão iniciar que está presente no Windows 7. A partir desse cara aqui eu posso ter acesso a todos os meus programas, tá? Mas antes vamos voltar aqui, olha só. Aqui eu tenho o exemplo da lixeira. Lembra que eu falei do ícone padrão? Olha só, a lixeira, né? A lixeira não tem essa setinha. Aqui embaixo eu já tenho outro programinha, né? Eu já tenho outro programinha que tem o que? A setinha do lado. O que isso significa? Significa que é um software, né? Significa que é um software que é um ícone de atalho. Legal? Então, aqui eu tenho a lixeira. Aqui a lixeira, pessoal, eu tenho todos os arquivos que foram excluídos, tá? Eu tenho todos os arquivos que foram excluídos, né? Foram excluídos, eles foram aqui para a lixeira. E a partir, se eu quiser limpar a lixeira, aí eu tiro daqui, eles vão ser excluídos permanentemente, né, do meu computador. A critério de curiosidade, gente, a lixeira ela vem configurada padrão para ocupar até 10% do espaço disponível do espaço disponível em disco por padrão,
né? Mas eu posso configurar ela com mais ou menos. Mas se cair na sua prova, por padrão, a lixeira pode ter até quantos por cento, ocupar até quantos por cento do espaço em disco? Até 10%. Legal? Então tá, vamos lá. Aqui eu tenho a área de trabalho, aqui eu tenho a barra de tarefas e aqui eu tenho o famoso menu iniciar, botão iniciar. Nós vamos aqui, pessoal, para o painel de controle, tá? Para o painel de controle, isso aqui é um cara muito importante. Deixa eu fechar essa apresentação aqui, porque tá me dando trabalho aqui. Vamos lá, vamos fechar ela. Aqui eu tenho o painel de controle. O que é o painel de controle, gente? É o principal ferramenta, uma ferramenta, né? O painel de controle é uma ferramenta que te dá acesso a toda a configuração do computador. Aqui eu posso verificar o meu sistema de segurança, por exemplo. Eu posso verificar se meu Windows Update está atualizado. Olha aqui, ó, eu cliquei no Windows Update. Olha aqui, eu estou com atualizações importantes disponíveis, né? Aqui eu posso verificar a situação do meu computador, né? Aqui, ó, eu posso verificar a situação do meu computador, certo? Aqui eu posso verificar o firewall, por exemplo, se o firewall está ligado. Ótimo, aqui, ó, tá tudo ativado, o firewall está ativado. Por quê, pessoal? Porque a banca, né, que eu costumo dizer, a Fundação Carlos Chagas, ela quer o quê? Ela quer uma memória fotográfica. Por exemplo, ela quer saber qual é o caminho que eu tenho que seguir para chegar aqui, ó, no Windows Update. Né? Qual é o caminho que eu tenho para chegar aqui no Windows Update? E o painel de controle, ele te dá essa opção. Olha aqui, ó, ele está no painel de controle, sistema de segurança e o Windows Update. Às vezes ele coloca lá, ele coloca na sua prova, te dá esse caminho e ela inverte. Por exemplo, qual que é o caminho? É sistema de segurança, painel de controle, Windows Update, sistema de segurança. Você tem que saber exatamente qual é o caminho certo. E por isso, gente, aqui em cima do painel de controle tem o que? A barra de endereço. Ele vai me dar o que? O endereço correto de onde estão as opções. Né? Eu não vou conseguir mostrar um a um aqui para vocês, mas é importante o quê? Que você conheça a ferramenta, após a aula você explore totalmente o seu painel de controle. Legal, gente? Olha só. Então faça isso, né? Olha aqui, eu vou mostrar as principais. Aqui eu tenho central de ações dentro, que é painel de controle, sistema e segurança. Tá? Sistema e segurança. Olha aqui, ó. Aqui no sistema e segurança tem um carinha muito importante que se chama gerenciador de dispositivo. Você está vendo que tem várias opções: ativar ou desativar a atualização automática, verificar se há atualizações. Infelizmente, gente, você tem que saber você tem que saber esse painel de controle aí de cor salteado. Por exemplo, olha aqui, ó, gerenciador de dispositivo. Tá lá, painel de controle, sistema de segurança, gerenciador de dispositivos. Aqui, pessoal, eu tenho um programinha, né? Esse aqui é um programa, tá, gente? Esse gerenciador de dispositivo, ele gerencia todos os dispositivos conectados ao meu computador. Eu tenho aqui adaptador de rede. O que é adaptador de rede? É a placa de rede. Né? Eu tenho aqui adaptadores de vídeo, olha só, a placa de vídeo. Eu tenho aqui a bateria, eu tenho o computador, eu tenho controladores de som, de vídeo, jogos. Né? Eu tenho controlador de dispositivo USB. Aqui eu tenho tudo que está USB conectado ao meu computador. Certo? Aqui, gente, eu gerencio todos os dispositivos físicos, né, do meu computador. Né? Aqui, ó, rádio, Bluetooth, teclado, unidade de disco, unidade de DVD-ROM. Né? Então aqui eu tenho o gerenciamento de todos os dispositivos. Geralmente, a banca gosta de perguntar aí, onde é que está a opção gerenciador de dispositivo? Você vai lá, ó, painel de controle, sistema de segurança, gerenciador de dispositivos. E aqui tenho vários, eu tenho o hardware e som, por exemplo. Né? Eu tenho o hardware e som, e que o gerenciador de dispositivo também está aqui. Olha que legal. Então nós temos aí várias opções aí. Outros caminhos de atalho, por exemplo, painel de controle, hardware e som, gerenciador de dispositivos. Né? Nós temos aí vários caminhos aí que o computador pode, que eu posso ter disponíveis no
no painel de controle. Então é muito importante o que, gente? Que a gente explore totalmente essa ferramenta chamada painel de controle, porque isso é um objeto, uma fonte inesgotável, tá? É uma fonte inesgotável de questões de concurso, porque é muito grande. Olha só, por exemplo, se eu quero desinstalar um programa, eu vou vir aqui no painel de controle, né? Eu vou vir aqui, desinstalar programas de recurso, desinstalar um programa. Aqui eu tenho a opção, gente, olha só, de desinstalar qualquer programa desse. Eu posso sim desinstalar um programa. Vou clicar nesse cara aqui, por exemplo, ele vai me dar a opção aqui, ó, desinstalar ou alterar. Eu não vou fazer isso agora, certo? Então, o painel de controle, gente, é essa central de ações aqui que eu posso o quê? Que eu posso estar o quê? Trabalhando, configurando, alterando. Por exemplo, eu quero alterar a meu contas de usuário. Eu quero adicionar um usuário. Eu posso vir aqui, contas de usuário, eu posso adicionar um usuário. Eu posso ter um controle dos pais. Para quem é mãe, para quem é pai, muito importante isso aqui. Ó. Eu posso controlar o acesso, o que o usuário vai fazer. Eu tenho várias opções aqui. Vamos lá, relógio, eu posso alterar o idioma, eu posso alterar o negócio. Aparência, pessoal, olha aqui, eu tenho gadgets da área de trabalho. Professor, o que são gadgets? São programinhas que vão ajudar no dia a dia. Barra de tarefas, Aqui que eu falei a barra de tarefas aqui embaixo. O botão iniciar ou o menu iniciar, Eu tenho aqui as opções. Então, gente, olha só. Eu vou, mais uma vez, falar aqui para vocês. Por favor, trabalhem esse programa aqui. Trabalhem esse painel de controle. Porque ele é uma fonte inesgotável, tá? O painel de controle é uma fonte inesgotável de questões. Legal? Vou fechar ele aqui. Guardem bem esse negócio de barra de endereços aqui. Decorem. Bacana. Bom, olha só, pessoal. Agora eu vou trabalhar outro programa que costuma cair muito na prova de concurso público, que é o tal do Windows Explorer. É o Windows Explorer, que nada mais é do que um explorador de arquivos. A partir do Windows Explorer, gente, eu posso o quê? Eu posso apagar, deletar, mover, copiar, colar, recortar. Eu posso fazer tudo, qualquer coisa com meus arquivos. A partir do Windows Explorer. Eu vou abrir, eu vou maximizar ele aqui. E guardem bem esse cara aqui, desse tal de Windows Explorer. Olha só, aqui no canto, gente, aqui na parte esquerda eu tenho o quê? Eu tenho aqui todo o meu computador, certo? E muita atenção para esse cara aqui, ó, a tal de biblioteca. Porque a partir do Windows, a partir do Windows Vista, o Windows 7, ele tem o quê? Ele tem essa tal de biblioteca. Aqui, gente, ele reúne as minhas principais imagens, músicas, vídeos e documentos, gente. Ele criou, a Microsoft criou essa biblioteca aqui no Windows 7, para quê? Para que se facilite a utilização, para que se facilite a utilização otimize o seu tempo. E o que aconteceu? Ele reuniu todas essas informações aí, aqui ele colocou nas bibliotecas. Por exemplo, aqui na imagem, eu tenho várias imagens, eu tenho aqui documentos, eu tenho as músicas aqui, eu tenho os vídeos aqui que eu faço as minhas gravações. Então, a biblioteca nada mais é do que isso, gente. Eu posso organizar todos os meus arquivos que eu mais utilizo, como vídeo, foto, imagem, eu posso utilizar. Eles vão estar aqui dentro da minha biblioteca. Se cair nessa prova, onde está pastas documentos, por exemplo, ela vai estar onde? Vai estar na sua biblioteca. Legal? Guardem bem isso. Bom, aqui eu tenho a opção do meu computador, do computador. O que eu tenho aqui? Eu tenho todos os meus discos. Eu tenho o disco C, Você pode reparar que aqui tem uma figurinha do Windows aqui, gente. Por que essa figurinha do Windows? Porque está dizendo para mim que o Windows está instalado aqui no C2, nesse diretório. Nesse diretório. E aqui eu tenho uma pasta aqui, ou um outro diretório, D2, perdão, que é o que? É uma partição do meu disco. E aqui eu tenho uma figura diferente. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que é um dispositivo externo, um pendrive, por exemplo, um disco externo. Tá? Então, muita atenção nesse cara aqui. Eu vou abrir aqui
eu vou criar uma pasta aqui. Nova pasta. LAC concursos. Beleza, olha só. Eu criei uma pasta, tá? Eu criei uma pasta aqui no meu C2 ponto, no meu diretório D2 ponto. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. No edital, costuma pedir muito sobre diretórios. Diretórios nada mais são do que pasta, nada mais é do que pasta, tá, gente? Às vezes a banca coloca diretório e você vai achar que é uma partição de disco, mas não. Mas o que a banca geralmente pergunta são pastas, né? E aqui, gente, eu acabei de criar uma pasta. Tá? Eu acabei de criar uma pasta aqui no meu D2 ponto. Gente, pastas são são organizadores de arquivos. É igual um arquivo que eu tenho lá, não tem um arquivo, aquele arquivo de gaveta, tal, cheio de pastas dentro. Essa é exatamente a função da pasta, organizar o arquivo. Porque eu posso criar aqui uma pasta LAC concursos, eu posso colocar aqui materiais pertinentes ao LAC concursos, tá? Pertinentes ao LAC concursos. E o que eu faço? Eu vou aqui, vou colocar os arquivos que eu vou colocar aqui, né? Eu quero colocar slide de aulas, quero colocar vídeos, eu vou colocar aqui. Mas eu quero colocar uma pasta dentro da pasta. Professor, eu posso? Pode. Eu vou criar o quê? Uma subpasta, gente. Eu vou criar uma subpasta. Então, eu vou criar uma pasta e vou criar uma subpasta. E eu posso criar uma subpasta dentro da subpasta? Pode. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Tá? Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Posso inserir 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso colocar quantas subpastas dentro das pastas que eu quero. Vou colocar uma atrás da outra. E aqui eu vou criar outra aqui, ó. Pasta. Subpasta. Aqui eu tenho uma pasta dentro da subpasta. Olha aqui, aqui está me dando o meu caminho, o meu endereço. LAC concursos ou subpasta. E eu vou criar outra subpasta aqui. Subpasta. Pronto. Aqui, ó, outra subpasta dentro da subpasta. Legal, gente? Agora eu vou fazer um negócio aqui interessante. Eu vou dar um Ctrl, vou recortar esse cara aqui. E vou colocar um arquivo com exatamente o mesmo nome, uma pasta exatamente com o mesmo nome, subpasta. O que vai acontecer? Olha só, pessoal, eu fiz isso de propósito, porque um arquivo, dentro de uma pasta, eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão. Tá? Se eu tivesse, tá vendo? Ele está falando aqui, ó, esse destino já contém uma pasta chamada subpasta. Se houver arquivos com o mesmo nome, você será indagado se deseja substituí-lo. E é exatamente que acontece isso. Aqui está perguntando se eu desejo substituir a subpasta por esse. Então, por que eu fiz isso? Para dizer para vocês que eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão na mesma pasta. Eu não posso ter dois arquivos música.mp3. Eu não posso ter. Se eu aceitar, o que vai acontecer? Vai ter lá música.mp3, aí vai ter entre parênteses cópia ou eles não vão ficar exatamente iguais. Mas, professor, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome, com extensão diferente? Aí sim eu posso. Eu posso ter sem problema nenhum. Tá? Então guardem muito bem isso aí. Legal, eu não quero fazer essa ação. Agora, gente, olha só. Eu criei uma pasta LAC concurso, dentro da pasta LAC concurso eu criei uma subpasta, certo? E agora eu quero fazer aqui, eu quero deletar essa pasta. Eu posso vir aqui e simplesmente apertar o botão direito e excluir, certo? E excluir, eu vou excluir. O que vai acontecer com essa pasta? Ela vai direta para a lixeira, certo? Ele vai para a lixeira, ótimo. Mas tem algum jeito, se você quiser deletar ela direto para a lixeira, tem sim, gente. Vai ter um atalho chamado aqui, ó. Você vai clicar nela, você vai apertar o Shift e vai apertar o Delete, certo? Agora vem a famosa caixa de diálogo do Windows, vem conversar comigo. Tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente? Sim, eu quero excluir a pasta subpasta permanentemente. O que vai acontecer? Ela vai direto, gente,
vai desaparecer direto, ela não vai nem para a caixa para lixeira. Por quê? Na lixeira nós temos a opção aqui de restaurar o arquivo. Aqui não. Se eu deletar permanentemente, ela vai embora permanentemente. Sim, foi embora. Um abraço. Ela foi embora e eu vou deletar esse cara aqui também permanentemente. Ótimo. Beleza. Bom, pessoal, aqui nós conhecemos aqui o Windows Explorer. O que eu vou falar? Aqui eu tenho a barra de endereço, né? Eu tenho a opção de pesquisar. O que eu vou fazer o que eu vou sugerir a vocês? Pessoal, naveguem. Acabou a aula, vai lá. Acabou a aula, vai lá. Abre o seu Windows Explorer, conheça o seu Windows Explorer, conheça também o seu painel de controle, né? Lá tem várias ferramentas, várias coisas interessantes para você o quê? Para você trabalhar com eles aí. Beleza? E aqui nós conhecemos o Windows. Aqui eu tenho as opções de rede, né? Aqui eu tenho a opção de rede, a bateria, né? O ícone. Aqui eu tenho, então, nós conhecemos um pouco aqui sobre o Windows 7, gente. Então, mais uma vez eu vou repetir para vocês, vou pedir mais uma vez o quê? Para que você, né, trabalhe o seu Windows, para você conheça o seu Windows. Por hoje aqui, nós terminamos de trabalhar. Eu vou pedir para o pessoal da edição voltar aqui a imagem no professor. Volta aqui, fazendo um favor. Vem cá, coloca a imagem aqui em mim. Bom, pessoal, aqui ó. Então nós conhecemos, né, acabamos de conhecer o Windows, né, trabalhamos um pouco o painel de controles, falei sobre a lixeira, falei sobre os ícones, ícone padrão, ícone de atalho, falamos sobre o Windows Explorer e eu vou pedir mais uma vez para vocês, gente, acabou a aula, vai lá, conhece melhor o seu Windows Explorer e conhece melhor o seu painel de controle, isso pode cair em prova. Questão 2013, gente. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Um super concurso. Fundação Carlos Chagas. Nossa idolatrada Fundação Carlos Chagas, né? No Windows 7, em português, as pastas, documentos, imagem, músicas e vídeo estão reunidas em uma única seção chamada... Gente, fácil. Acabei de falar para vocês. Documentos, imagens, músicas e vídeos estão reunidas em uma única seção. Lembra que o Windows 7 ele tem aquela seção ali chamada o quê? Documentos pessoais, biblioteca, minhas pastas, meu computador ou favoritos. Quais dessas opções é a opção correta? Fácil, né, gente? Bibliotecas, letra B. Eu mostrei para vocês isso. Ótimo. Mais uma questão. Opa, essa questão é um pouco grande. Beatriz trabalha em um escritório de advocacia e utiliza o computador Windows 7 Professional. Em português. Você viu lá que já falou de uma versão do Windows. Certo dia notou que o computador em que trabalha parou de se comunicar com a internet e com outros computadores ligados à rede local. Após consultar um técnico por telefone, ela foi informada que sua placa de rede poderia estar com problemas e foi orientada a checar o funcionamento do adaptador de rede. Por isso, Beatriz entrou no painel de controle, clicou na opção Hardware e Som, nós já sabemos onde está, no grupo dos respectivos dispositivos de impressora e selecionou a opção. Qual dessas opções aqui ela selecionou dentro lá do Windows, aqui de todo o atalho, painel de controle, clicou a opção Hardware e Som e no grupo dispositivo de impressora e selecionou a opção Central de Redes, Compartilhamento, Verificar Status do Computador, Redes e Conectividade, Gerenciador de Dispositivos, ou Exibir o status e a tarefa de rede. Qual desses dispositivos aqui ela conectou, né? Qual dessas opções aqui ela conectou, gente? Para saber, olha só, para informar se a placa poderia estar com problema. Qual desses aqui ela entrou para saber se o dispositivo está com problema? Gente, é o gerenciador de dispositivos, é a letra D, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês por que ela entrou lá.
Aqui no LAC é assim, gente. A gente mostra aí, facilita a vida do aluno. Vamos lá. Sistemas, hardware e som, né? Dispositivos e impressora. Aqui, ó, dentro do dispositivo de impressora tem o... Aqui, ó, dentro do dispositivo de impressora eu tenho aqui o gerenciador de dispositivo. Certo, pessoal? Não sei se está dando para você ver aí, mas olha só. Aqui eu tenho adaptador de rede, né? E aqui o dispositivos, cadê? Broadcom. Aqui eu cliquei aqui no cara e aqui ele me fala claro, gente. Esse dispositivo está funcionando corretamente. Não sei se vocês estão conseguindo ver e visualizar aí, mas você pode entrar no dispositivo lá e visualizar isso aqui. O gerenciador de dispositivo, ele fala para mim se tudo está funcionando. Se ele tivesse com problema, esse adaptador de rede, ele ia ter uma exclamação aqui a dizer: adaptador está com problema. E por isso aquela questão está correta, gente. Porque o painel de controle me dá essa opção. Então a opção certa é o gerenciador de dispositivos. Gerenciador de dispositivos. É lá que eu vou saber se a placa de rede está funcionando corretamente. Legal? Mais uma vez a dica, explorem o seu painel de controle, porque se você não soubesse, você ia, eu acho que é redes e conectividade, né? Você poderia errar essa questão. Beleza? Pessoal, chegamos ao final, tá? Chegamos ao final da nossa grande aula aí de Windows, de sistema operacional e de Windows. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Tá, espero que você realmente tenha gostado da nossa aula. Eu vou pedir encarecidamente que você avalie a nossa aula aqui embaixo de 1 a 5. Eu preciso desse retorno seu. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!